iniciar nossa aula de geografia e hoje falando sobre os produtos que consumimos no nosso dia a dia. Então peguem aí o caderno 2, abram na página 30. Vamos lá? Pronto? Então vamos começar. Você já parou para pensar que a fabricação dos produtos que consumimos em nosso dia a dia envolve o trabalho de várias pessoas? Nunca pararam para pensar nisso, meus amores? Então tem que parar a partir de hoje e pensar. Chegou a hora do almoço e na minha mesa minha mamãe colocou arroz. Ah, o arroz chegou voando? Não. Para a gente ter o arroz na nossa mesa, isso teve o trabalho de muitas pessoas. Isso. Primeiro teve o plantar do arroz. Depois teve o colher do arroz. Depois de colher o arroz, teve que ser enviado para uma fábrica. Houve o selecionamento dos grãos do arroz. Depois teve que ensacar naquelas embalagens que a gente vê no supermercado. Depois de ensacar nas fábricas, tiveram que serem transportadas para os supermercados para serem consumidos por nós. Quantas mãos não passou esse arroz, não é isso? Então é isso que tia Érica quis dizer. Passa nas mãos de muitos profissionais, de muitas pessoas, até chegar na nossa mesa. Então cada alimento daquele que tem na nossa mesa precisa do trabalho de muitas pessoas. Então não é simplesmente dizer, eu tenho alimento na minha mesa porque eu fui e comprei, mas até chegar no supermercado, olha quanto processo eles passaram, não é isso? Para chegar até o produto final, eles passam por diversas etapas e são utilizados recursos cultivados ou extraídos da natureza para a sua fabricação, que foi tudo isso que tia Érica acabou de explicar, realmente. A gente colhe lá na parte da agricultura, mas tem todo o processo até chegar lá na reta final, que é o supermercado, para a gente poder comprar. A seguir, vamos conhecer um exemplo do processo de produção de um produto. Então, vamos aqui, olhem aqui quantas etapas foi passado, iniciando pelo trigo. Então, vamos lá conhecer essas etapas? O trigo é colhido por meio do trabalho do agricultor, que utiliza como instrumento de trabalho a colheitadeira. Colheitadeira é essa máquina que vocês estão vendo aí que parece um trator, mas o nome correto é colheitadeira. Por quê? Porque ela colhe todos os grãos do trigo. Durante o plantio, também é envolvido o trabalho de muitas pessoas. Claro, será que esse trigo nasceu aí sozinho para depois passar a máquina e colher? Não, tiveram pessoas que foram plantando ou ajuda de máquinas. Mas quem que dirige a máquina? Será que a máquina vai sozinha? Não, tem os motoristas das máquinas, não é isso? Existem o plantio que é feito manualmente ainda, né, com a mão de obra das pessoas, como existem já a tecnologia de algumas máquinas que já vão fazendo isso também. Mas, querendo ou não, tem muitas pessoas envolvidas aí nesse trabalho. Depois, após colhido o trigo, é transportado para uma indústria que processa o trigo para a fabricação da farinha. Além das máquinas, essa produção também envolve o trabalho de muitas pessoas. Então, olha aí, tá vendo? O trigo, depois que foi colhido, ele foi ensacado. Depois de ser ensacado, ele foi transportado para uma indústria para ver toda aquela seleção, todo aquele cuidado com o trigo que saiu de lá do campo. Depois disso, a indústria alimentícia compra essa farinha, né, que é essa farinha de trigo, para a fabricação do macarrão, que é um dos produtos alimentícios que é produzido através do trigo, o macarrão. Nessa etapa, existem outras máquinas e também o trabalho de muitas pessoas, tanto para a produção da massa, quanto para a embalagem e o transporte, exatamente. Então, o trigo saiu de lá daquela fábrica, ele foi transportado para uma indústria alimentícia. Então, onde eles pegaram essa farinha e elas fabricaram em macarrão. Então, o macarrão, a gente não colhe já os fiozinhos do macarrão. A gente colhe o trigo. E depois do trigo, é feita a produção do macarrão. Ou seja, com a massa de trigo, eles
fazem, né, eles produzem o macarrão. Depois, os supermercados e outros estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios adquirem os pacotes de macarrão e os colocam à venda para os consumidores. Então, é todo aquele processo que a tia falou. Ele sai do campo, vai para uma indústria, é feita a fabricação, como foi no caso do trigo, que eles pegaram o trigo e transportaram para uma fábrica para produzirem a farinha de trigo. Depois toda essa farinha de trigo foi também enviada para uma outra indústria alimentícia, onde eles pegaram essa farinha e produziram em macarrão. Depois que fizeram o macarrão, eles empacotaram tudo bonitinho e mandaram para o supermercado. E aí tá tudo pronto pra gente ir lá e comprar, para poder colocar na nossa mesa. Entenderam? Atividades econômicas e seus produtos. Conforme estudamos, por meio do trabalho, as pessoas desenvolvem diferentes atividades econômicas. Todos os dias, consumimos produtos e serviços que são resultado da atividade realizada por pessoas que trabalham tanto no campo quanto na cidade. Essas atividades econômicas são divididas em 3 setores: o primário, o secundário e o terciário. Vamos conhecê-las? Então vamos lá. Setor primário. Quando a gente fala primário, vem de primeiro. Então olha aí, nesse setor estão as atividades econômicas voltadas à agricultura, à pecuária e ao extrativismo. Então, vocês observam aí na imagem ao lado, os agricultores trabalhando na colheita de algodão em Leme, São Paulo. Então, o setor primário, gente, é aquilo que acontece primeiro. O que acontece primeiro para depois ele vir para a nossa mesa? Ou primeiro é a parte da agricultura, onde se planta para poder mandar para as indústrias até chegar à nossa mesa. Ou é na parte do setor pecuário, onde são animais. Por exemplo, ai tia, minha mãe hoje cozinhou um frango, certo? A mamãe cozinhou um frango. Então primeiro foi o quê? A criação do animal. Existia ali um frango, uma galinha que era viva, que depois ela foi transportada para uma indústria onde houve o abatimento da galinha. O que é isso, tio, abatimento? Onde matam aquele animal, depenam aquele animal e embalam aquele animal. Se vocês observarem, quando a gente vai para o supermercado comprar o peito de frango, coxas de frango, estão tudo nos pratinhos já embaladozinho. Mas será que sempre foi assim? Não. Ali antes era uma galinha, um frango que era vivo, era um animal. Então isso já vem na pecuária. Então depois enviou para uma indústria, onde houve a limpeza daquele animal, não é isso? Houve os cortes bonitinhos. Ah, separei só as coxas, separei só os pés, separei só o peito. E depois embalaram tudo direitinho para poder mandar para o supermercado. Ou extrativismo. E o que vem a ser o extrativismo? Quando você extrai, principalmente a questão de minérios. O anel de tia Érica, será que ele sempre foi assim? O brinco de tia Érica, será que ele sempre foi assim? Não. Primeiro houve o metal. Vamos falar do ouro. Então, primeiro houve o ouro. E esse ouro, tia Érica, eu encontro em que local? Ah, tem muitos homens que eles têm que quebrar uma pedreira enorme onde tem minérios até encontrar o ouro. Ou simplesmente eles vão naquelas minas de ouro, vão lá e eles vão peneirando aquelas pedrinhas até encontrarem diamantes para poderem se transformarem nas joias. E depois pega todas essas joias que foram encontradas ali no minério, no extrativismo, e envia para a indústria, onde aquilo tudo é lapidado, é limpo, lavado. Não é isso? Depois vai para uma outra indústria, onde ele transforma em anel, em brinco, em gargantilha, em pulseira. Entenderam? Depois de transformado tudo isso, vai para quê? Para a loja, para a gente poder ir comprar, para andar bonita, bonito, não é isso? Então, é todo esse processo. Então, o processo primário é quando a gente tira lá da natureza, certo? Deu para entender? Então, primeiro a gente tira tudo isso da natureza. Então, é o setor primário. O setor secundário. Nesse setor estão as atividades econômicas voltadas à indústria e à construção civil.
pessoas trabalhando em uma indústria de cabos elétricos em Cuiabá. Então, vocês estão vendo aí ao lado as indústrias. Então, depois do setor primário, da gente tirar tudo aquilo da natureza, a gente tem que mandar para algum lugar. Para onde? Para as indústrias. Então, esse é o setor secundário. Então, esse é o segundo passo. Então, secundário, que vem de segundo. Mandar para as indústrias. E aí, no livro, vocês observam a imagem de uma indústria, onde tem um rapaz que ele trabalha na indústria de cabos elétricos, na questão da eletricidade. Então, tudo aquilo que foi tirado da natureza vai para a indústria, que é o segundo setor, que chamamos de setor secundário, tá bom? Deu para entender a segunda parte, setor secundário? Ótimo. Então, vamos à terceira parte, que é o setor terciário, ou seja, a terceira etapa. Esse setor, ele engloba as atividades voltadas ao comércio e à prestação de serviços. Aí vocês estão vendo aí vendedores apresentando produtos aos clientes no mercado municipal de São Paulo. Então, depois de todo esse processo lá do setor primário, que a gente retira tudo da natureza, depois de mandar para o setor secundário, que é a parte da indústria, de mudança de toda essa matéria-prima, aí vai para o comércio. Supermercados, lojas, farmácias, onde a gente pode consumir, onde aqueles produtos são apresentados ao consumidor, ou seja, são apresentados para a gente. E a gente escolhe se quer comprar ou não. Então, por isso ele é chamado de setor terciário. É a terceira parte, é a terceira etapa. Então, é difícil o assunto, gente? Produtos que consumimos no nosso dia a dia e a parte das atividades econômicas e seus produtos? Não, né? Isso é o conhecimento de saber onde está, o que vai acontecer com eles e no que fim vai dar. Ou seja, o fim será estar no comércio, onde será apresentado para toda a população. Entenderam, meus amores? Não é difícil, né? Então, tia Erika pede que vocês façam mais uma vez a leitura do conteúdo. Usem o marca-texto para vocês marcarem a parte que vocês acharam importante, aquilo que chamou mais a atenção de vocês, tá bom? Estamos encerrando aqui a nossa aula. Até a próxima aula. Bons estudos. Beijo.